Olá pessoal do primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D e primeiro E. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês continuem se cuidando, tá bom? Bom, essa nossa aulinha de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre um termo que a gente já usava há muito tempo atrás, chamado pré-história. Veja, que história é essa de pré-história? É disso que nós vamos conversar com vocês agora. Pessoal, a comunidade científica, a comunidade de historiadores, de geólogos, todas as pessoas envolvidas na busca, na formação desse passado, na composição, que trazem para a gente, na sala de aula, fatos, vestígios, fontes, eles chegaram a um consenso. Não existe pré-história. Esse termo, ele carrega aí um certo preconceito. Quer dizer o seguinte, vejam, acompanhem o raciocínio comigo. A história, antigamente, era dividida em quatro partes. Então você tinha a pré-história, que era o surgimento da nossa espécie, o Homo, que era o Homo habilis, Erecto, Neandertal, Cro-Magnon, e vai seguindo até a escrita. Esse período antes da escrita, anterior à escrita, era denominado, classificado como pré-história. Veja, por quê? História mesmo era a partir do momento que se desenvolve a escrita, Então você tem, com o advento da escrita, você tem a Idade Antiga, depois você tem até a queda do Império Romano, aí começa a Idade Média, aí vai até a queda de Constantinopla, onde você tem a Idade Moderna, depois até a Revolução Francesa, onde você tem a contemporânea. Veja, chegaram a um consenso de que a história não é linear, a história não é alguma coisa, algum processo meramente evolutivo, não é assim. A história, ela muitas vezes é cíclica, ela dá voltas, muitas vezes ela parte para um retrocesso ao invés de avançar. Então esses termos, evoluir, avançar, retroceder, é muito comum dentro da história, são realmente temperos dentro da nossa história. Eu poderia até fazer um parênteses agora e dizer para vocês que nesse momento atual do Brasil, a gente retrocedeu em muitas coisas. Fica a dica para a gente pensar, hein? Bom, voltando à história da pré-história, então é o seguinte, por que não pode ser considerado história um momento antes da escrita? Veja, seria a mesma coisa que eu dissesse para uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler nem escrever, dizer assim, olha, você não faz parte da história, porque você não documenta, você não escreve, você não lê. E não é bem assim. Uma pessoa que não teve estudos, não teve oportunidades de se alfabetizar, ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem um contexto, ela tem muitas experiências para compartilhar. Então ela não pode estar fora da história, numa classificação pré-história, ou seja, antes da história oficial começar. Então, o termo pré-história entrou em desuso nos últimos anos. Então, toda a comunidade de historiadores, geólogos, comunidade científica, eles pedem muito para que a gente explique para o aluno. Fala em pré-história, o que o aluno lembra? Ele lembra, por exemplo, do Homem das Cavernas, hoje a gente tem que passar para o aluno o seguinte, todo esse período, desde o surgimento da primeira espécie Homo até lá na frente, com a queda do Império Romano, esse bloco inteiro é história da antiguidade, ou história antiga, não mais pré-história e história antiga. É uma coisa só, história da antiguidade, onde a gente vai entender os nossos antepassados, a formação das primeiras cidades, todos esses fatos e acontecimentos que desencadearam em seus desdobramentos nos dias atuais. Em resumo, o que eu estou dizendo para você, de uma forma bem resumida, você tem o início do surgimento da espécie humana, que é o Homo, Lá o hominídeos, Homo. E você vai ter o convívio dessas diferentes espécies juntas. Nesse momento, o homem, ele é caçador, ele é coletor, ele começa a fazer os primeiros objetos de madeira, pedaços de osso vão virar ferramentas na mão dele. Então, mais tarde ele vai desenvolver a metalurgia, fundindo, na idade dos metais, ele vai fundir, por exemplo, o estanho
e ele vai fazer uma fusão. Fusão quer dizer uma mistura, né? Do estanho e do cobre, que vai surgir o quê? O bronze. Então todas essas etapas que vão passando, né, que a humanidade vai passando, não pode ser descartada simplesmente. Ali ele vai se organizar, as primeiras comunicações vão surgir naquele momento da Idade Antiga. Outro advento, o domínio do fogo, a percepção de que um relâmpago, um raio, caia numa árvore e incendeie um galho e vire uma tocha, e aquela tocha passa para outra tocha e o domínio do fogo começa. Ou mesmo a pedra lascada do Paleolítico, quando você esfrega uma pedra na outra e você tem uma faísca. Aquela faísca com graveto embaixo, uma folha seca, ela pode fabricar o fogo, fornecer o fogo. Então é muito importante para a gente ter uma ideia mais ampla sobre a história da humanidade. Não uma história evolutiva, linear, uma linha reta. Não, muitas vezes, já sabemos hoje, pelos exames de DNA, que o próprio Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal, o Cro-Magnon, se relacionaram entre si, se envolveram entre si. Então a espécie humana, sapiens sapiens, que somos hoje, é fruto de todo esse processo, que muitas vezes foi de uma maneira mais reta, outras vezes mais retrógrada, voltando um pouco mais, às vezes avançando, e assim são os nossos valores na nossa vida, os acontecimentos e os fatos. Então, com a aulinha de hoje, nós vamos descartar aquele termo pré-história. A partir de agora, pré-história está em desuso. Nós vamos sempre se referir a esse período todo, do surgimento do Homo até a queda do Império Romano, como história da antiguidade, história antiga. Tudo bem para vocês? É assim, vai ficar mais fácil até para a gente conversar e entender toda a complexidade, toda a dinâmica desse período que contribuiu tanto para que a gente estivesse aqui hoje. Bom, fico por aqui, sem mais delongas, encerro esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai continuar falando aí sobre os desdobramentos aí do processo da humanidade aqui na Terra, tá bom? Muito obrigado, uma boa aula e não se esqueça, essa mesma aula, ela também foi dada pelo CMSP na semana retrasada, tá? E está lá para você assistir, tanto ficará esse vídeo quanto a aula do CMSP. E em breve vou começar a colocar as atividades lá no Google Class. A sala ainda não está liberada, o SED ainda está em processamento, mas a gente vai fazer isso e colocar as atividades lá para vocês também. Bons estudos e continue se cuidando, sempre. Muito obrigado.